Toda história tem alma. Cada conto que você ouve é uma viagem para dentro de outro mundo. Aqui, a imaginação ganha voz, e você um lugar para sentir, sonhar ou se arrepiar. Bem-vindo ao Taverna Bárdica. As Cinzas de Vaeltor, Parte 1. Prólogo. Vozes perdidas. Há 300 anos, a torre de Vaeltor caiu em silêncio. Nenhum fogo aceso, nenhuma prece atendida, nenhum mago retornou. Dizem que quando as estrelas se moveram de forma errada, o mundo perdeu uma de suas fortalezas mágicas mais antigas. E o que dormia sob as suas fundações começou a sonhar novamente. A Companhia dos Três. Caelen Thorn, um ex-paladino da Luz Dourada, destituído por quebrar um voto sagrado, forte, mas assombrado. Carrega uma espada que só brilha quando ele fala a verdade. Lirael Ven, uma ladina elfa com o passado ligado a cultos esquecidos. Suas tatuagens negras se movem quando ela mente, e ela mente muito. Brother Haurik, um clérigo idoso da Ordem do Sopro. Com a mente embaçada por visões proféticas, suas preces são respondidas, mas por uma voz diferente da dos deuses. O Caminho das Cinzas. A jornada até Vale Marsh atravessa o que restou da planície de Ashravan, um vasto campo que fora outrora cenário de uma guerra entre clérigos do Sol e os Filhos da Penumbra. O solo ainda carrega as marcas de fogo antigo. A relva cresce em tons de cinza, como se jamais tivesse perdoado os passos do passado. Caelen Thorn caminha à frente em silêncio. A cada amanhecer sussurra uma prece esquecida, mesmo sabendo que seus deuses não o ouvem mais. Lirael Ven anda nas sombras dele, sempre alerta, jogando adagas no ar para espantar o tédio, ou manter a mão afiada. Brother Haurik, por último, murmura trechos desconexos de profecias, parando às vezes para recolher pedras que julga importantes, embora nenhuma tenha brilho. Um momento de tensão. Ao anoitecer do quarto dia, encontram um cervo de 3 olhos, parado no meio do caminho. Ele os encara, imóvel. Lirael ergue a besta, mas Caelen a impede. Não sangremos o que não ameaça, diz ele. Só porque algo é estranho não significa que seja maligno, completa Haurik como se falasse de si mesmo. O cervo os observa por mais alguns segundos e então salta, desaparecendo na névoa que cobre o campo. Esse momento breve, mas tenso, marca o início de uma confiança silenciosa entre eles. Um momento de aproximação. Na 7ª noite, uma tempestade os obriga a se abrigarem em uma caverna marcada por inscrições antigas. Lá, pela primeira vez, compartilham vinho e histórias. Caelen revela que foi expulso da ordem por executar um nobre corrompido sem julgamento. Lirael conta entre sorrisos mentirosos que fugiu de casa ainda jovem, mas seu olhar escurece ao mencionar a palavra culto.
Horik, rindo, diz: todos errantes, 3 peças que não se encaixam mais no mundo, mas que ainda podem abrir portas que os outros têm medo de tocar. Lirael ergue seu cálice de estanho e diz: aos pares, então, que encontrem seus próprios mitos para morrer por eles. Chegada a Vile Marsh. A cidade é cinzenta, velha, tomada por neblina. Os moradores os olham com desconfiança. Ninguém mais procura a torre de Valtor. Só tolos e profetas falam dela agora, diz o estalajadeiro. Mas os 3 seguem em frente, com o mapa queimado que Horik encontrou em um sonho e os sussurros que Lirael começa a ouvir quando se aproxima do portão da cidade. A Torre e o Caído. Eles se encontram em Vile Marsh, a última cidade antes da vastidão da Floresta Negra, onde jaz a Torre Esquecida. Estão atrás de um artefato, o Coração Rubro, uma joia mítica dita capaz de curar qualquer mal e talvez o próprio mundo. Mas, à medida que se aproximam da torre, cada um começa a ter sonhos com versões diferentes do artefato e de si mesmos. Ao atravessar os portões em ruínas, percebem que a torre não está abandonada. Ecos de vozes que ninguém emite, pilares que sangram quando são tocados, espelhos que mostram futuros possíveis, mas nenhum com final feliz. Lirael vê a si mesmo coroada, mas o trono é feito de ossos. Kaelen vê um filho que jamais teve, sendo levado por uma sombra que tem seu próprio rosto. Horik vê a torre em chamas, mas sabe que é uma visão do passado. No coração da torre encontram a Câmara da Lotus Negra, onde jaz o Coração Rubro, flutuando, preso em uma gaiola de magia ancestral. Mas ao tocá-lo, Kaelen tem uma revelação. O artefato é parte de algo maior. Um selo que aprisiona uma entidade chamada Shalvur, o caído entre os mundos. Lirael, ao mesmo tempo, reconhece os símbolos. São os mesmos do culto que assassinou sua mãe. Horik começa a rir, em lágrimas. Não vi o futuro, eu vi o plano. Eu fui o arauto por todos esses anos. Kaelen, desesperado, tenta destruir o artefato, mas Lirael o impede, não por ganância, mas por medo. Não entendemos o que somos, mas eu sei o que ele é. E se esse coração for o único que o impede de acordar? Horik ergue o artefato e sussurra palavras que não pertencem a língua nenhuma. A realidade ao redor deles se quebra por um instante. A torre treme. E então tudo se silencia. O artefato desaparece. Horik também. Em seu lugar, uma única mensagem aparece nas pedras. Shalvur abriu o olho. E o primeiro sonho já começou. Lirael e Kaelen escapam da torre em ruínas. Mas algo está errado com o céu. As estrelas mudaram de lugar. E à distância, ouvem o som de corvos cantando uma melodia que jamais foi entoada. Eles não libertaram um monstro. Eles despertaram uma parte do mundo que estava dormindo. E assim termina mais um conto que atravessa o tempo e a imaginação. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe seu like. Isso nos ajuda a continuar espalhando a literatura por aí. E se conhece alguém que vai gostar dessa narrativa, compartilhe o vídeo. Nos vemos no próximo conto. Até lá, continue lendo, ouvindo e sonhando.